Olá, turma, paz e paz. Tudo bom com vocês? Bom dia, boa tarde ou boa noite, conforme a ocasião em que vocês estiverem assistindo a este vídeo, do qual nós estaremos dando início à leitura e conversação a respeito da unidade número 5 do segundo bimestre do nosso ano letivo. Quero desde já desejar as boas-vindas a todos e a todas e que possamos dar continuidade, passo a passo, com paciência, nestes momentos de isolamento, mas com muita dedicação às atividades de história. Tudo bem? Então, venham comigo que nós vamos dar início, a partir deste momento, à unidade número 5, que é uma continuação da unidade número 4, que nós estudamos sobre a Grécia Antiga. Tudo bem? Então, na unidade número 4, nós realizamos um breve conhecimento histórico sobre como surgiu a sociedade grega, lembrando que ela foi formada por vários povos, e isso um passo a passo da história, no decorrer dos anos, das décadas, dos séculos, e que ela, de uma certa forma, até os dias de hoje, nos influencia em vários campos, conforme nós vamos observar na unidade número 5 deste segundo bimestre. Tudo bem? Então, avance comigo, beleza? E a primeira dica é, antes de tudo, claro, as boas-vindas a todos. A segunda dica é fazer uma ponte com a unidade número 4 e estejam atentos principalmente ao tema, ao título que vocês estão lendo na página número 2, que é justamente sobre a Grécia, cultura e sociedade. E aqui no caso, embora a palavra esteja no singular, é interessante nós colocarmos estas duas palavras no plural, ou seja, culturas e sociedades. Por que no plural? Porque no caso, se vocês forem perceber, a nossa sociedade ou as sociedades, elas são compostas por vários valores e características culturais. Por exemplo, na sala de aula, eu tenho certeza que você tem um gosto por música, por comida, por quadrinhos, por filmes, por roupas, por estilos que são diferentes do seu colega de sala. Mas ali naquele momento, por exemplo, vocês estão em um mesmo espaço, porém têm ideias diferentes, culturas diferentes, crenças diferentes, times de futebol diferentes. O mesmo vale para uma sociedade, e na Grécia não era diferente, ok? Então vamos lá. Nós temos também como atenção aos objetivos, ou seja, aqui na página número 3, que são 3 no caso, que é identificar características do cotidiano da sociedade grega na antiguidade, e o sinal fazendo sua participação especial. Valeu! Reconhecer o papel social atribuído a homens e mulheres na sociedade grega, e aqui nós podemos fazer uma ponte com os dias atuais. Já conversem desde já com o papai e com a mamãe sobre este assunto. E também identificar expressões culturais na Grécia Antiga, na arte, nas ciências, na religião, na mitologia, na filosofia e nos esportes. E aqui no caso, nós vamos dividir a nossa aula em 2 momentos, tudo bem? Nesse primeiro momento nós vamos estudar sobre, relembrando a unidade número 4, conforme já foi apresentado no início. Vamos falar um pouquinho sobre a sociedade, em especial sobre as mulheres na Grécia Antiga. E terceiro, vamos falar sobre a religião e a mitologia, para finalizar, nesse primeiro momento, sobre as Olimpíadas. Tudo bem? No segundo momento, nós vamos estudar sobre os esportes, no caso, já dando uma continuidade às Olimpíadas, as artes, a filosofia e também a outros campos, como, por exemplo, a ciência, a história, que nós vamos ver já já. Tudo bem? Mas antes, venha comigo, ok? E percebam aqui que na capa
da unidade número 5, nós temos 4 imagens de diferentes períodos. 2 remetem à Grécia Antiga e 2 remetem aos dias atuais. Vocês podem perceber pelas legendas, leiam as legendas por gentileza, certo? Que no caso aqui, estas 2 imagens, elas são do nosso tempo e que provavelmente vocês tenham assistido em casa, que são as chamadas Olimpíadas realizadas na cidade do Rio de Janeiro no ano de 2016. Ou seja, as Olimpíadas, elas são uma forma de legado, de herança, de influência dos gregos para a nossa geração, certo? Se vocês forem perceber, a escultura e o vaso, no caso, elas remetem à ideia de realização de atividades físicas. E aqui no caso, as Olimpíadas, elas tinham 2 importâncias para os gregos. A primeira era uma forma de você homenagear Zeus, no caso, e também os deuses do Olimpo. E a segunda maneira a importância das Olimpíadas é porque elas faziam com que os atletas pudessem permanecer em constante atividade física. Por exemplo, se você pratica algum esporte como natação, ou futebol, xadrez, balé, ginástica rítmica, qualquer esporte, e você sabe que daqui a 8 meses irá acontecer um torneio. Então você fica se preparando para este torneio, para que quando chegar a ocasião, você realizá-lo da melhor maneira possível, não é verdade? O mesmo valia para as Olimpíadas. Elas aconteciam a cada 4 anos, e isso era uma forma dos atletas continuarem se dedicando às suas atividades. Ou seja, eles sabiam que a cada 4 anos haveria uma competição em que a Grécia iria se reunir, e se porventura tivesse algum conflito entre os povos, estes momentos eles eram interrompidos para que os atletas pudessem se dedicar às atividades físicas, e depois eles realizavam os trabalhos, ou seja, era uma forma de você continuar se exercitando, continuar tendo um motivo a mais para continuar, vamos dizer assim, cuidando bem do seu corpo, da mente, lembrando que as atividades físicas são excelentes para o ser humano, certo? Então pratique atividade física, tá bom? Junto com seu pai, com sua mãe, com a família, aproveitem esses momentos, tá bom? E isso também é uma forma de nós entendermos as heranças culturais dos gregos, certo? Então essas 4 imagens aqui, elas estão relacionadas a um contexto, embora tenham sido realizadas em períodos diferentes. Tudo bom, turma? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, podem entrar em contato, tá bom, com o professor, que eu estou às ordens para ajudá-los. Dando continuidade, no caso, vamos lá, nós temos o que? A ideia de cultura e contato com outros povos, ou seja, como é que as culturas elas são formadas? A partir de relações entre os seres humanos, a partir de práticas, a partir de rituais e de uma série de fatores. A palavra cultura, ou culturas, melhor dizendo, ela é muito ampla. Por exemplo, o fato de eu estar dando aula para vocês, tendo um quadro ao fundo com anotações, é um tipo de cultura de educação que nós temos aqui no Brasil. Já em outros lugares, poderia ser, por exemplo, como meio de contação de histórias. Em outros lugares eu poderia estar utilizando outros mecanismos, mas esses são aspectos culturais. O fato de vocês virem para uma escola, ficarem aqui em sala de aula, assistindo aula de história com aquele professor, não aguento mais esse professor. E aí, isso também remete... Brincadeira, tá? Eu sei que vocês gostam de história. Um beijo para vocês. Eu acredito. E é uma forma também de um aspecto cultural que existe no Brasil da prática da educação, por exemplo, ok? A forma como você joga futebol, a forma como você assiste uma novela, a um filme, lê um livro, utiliza uma camiseta, por exemplo, eu estou utilizando uma camiseta em referência ao Star Wars, que inclusive hoje é dia 4 de maio, quero desejar um feliz dia 4 de maio a todos os fãs de Star Wars e que a força esteja com cada um de vocês, ok?
Beleza? Então, por exemplo, é de um aspecto cultural de alguém que gosta de filmes de ficção científica. E aqui no caso, quando nós falamos em contatos com outros povos, com os gregos não era diferente. Eles assimilavam, eles observavam um aspecto cultural e assimilavam para a sociedade grega. Por exemplo, quando você utiliza uma gíria, uma expressão, uma camiseta, que tem uma expressão que não é brasileira, você está tendo um contato com outros povos e assimilando aquilo, ok? Pode parecer besteira, mas todos nós somos produtores e consumidores de cultura, tá bom? E com os gregos era a mesma coisa, ok? Vamos lá. Então, no caso, e isso fazia com que a sociedade grega também fosse composta, lembrando da unidade número 4, com vários povos, ou por vários povos, melhor dizendo, certo? E aqui no caso, nós temos a sociedade grega, em que ela era dividida em vários grupos sociais, e nós temos a imagem de uma feira ou de um local conhecido como ágora, que era justamente um local onde você tinha discussões políticas, vendas de produtos e tudo mais. E na página número 04 nós temos um exercício que eu vou passar para vocês já, mas eu quero dar destaque principalmente, turma, a relação sobre as mulheres na Grécia Antiga e também a religião e a mitologia. Vamos começar pelas mulheres. E aqui no caso, o livro de vocês ele dá destaque a duas cidades-estados que nós já conferimos no bimestre passado, que é justamente a cidade de Atenas e a cidade-estado, de Atenas e a cidade-estado de Esparta. Ou seja, o comportamento, as ações para as mulheres eram semelhantes? A resposta é não. E aqui no caso, por exemplo, geralmente, em especial na cidade de Esparta, a mulher ela poderia exercer várias funções, inclusive de administrar. Por exemplo, vale lembrar que a sociedade espartana era dedicada principalmente ao militarismo, no caso, ou seja, quando os homens iam para as batalhas, no caso, as mulheres ficavam responsáveis por administrar os lares, a cidade, alguns pontos importantes, assim como elas também treinavam com uma prática de defesa, com uma prática de você também realizar atividade física e também de cuidar dos filhos até os 7 anos de idade, e que depois estes filhos eram enviados para treinamento militar. Tudo bem? E aqui no caso também, diferente da cidade-estado de Esparta, já na cidade de Atenas a mulher não tinha tantos direitos, não tinha, entre aspas, tantos privilégios, certo? O título do livro, no livro de vocês, aqui eu grifei em rosa, inclusive, fala que a mulher era mais submissa e também mais reclusa, era mais dedicada realmente às atividades do lar e não se dedicava e não participava, por exemplo, das atividades políticas, conforme nós vimos também na unidade passada, lembrando sobre cidadania na Grécia Antiga, em especial na cidade de Atenas, em que apenas os homens, filhos de pais e mães atenienses, que poderiam participar das atividades políticas. Porém, aqui no caso, turma, estejamos atentos em que você tem várias representações artísticas das mulheres realizadas na Grécia Antiga, sobre as mulheres, ok? E também destacar que a mulher sempre teve importância na história. Aliás, a mulher sempre tem importância na história. Tudo bem? O homem não é em momento algum melhor do que a mulher, assim como a mulher em momento algum é melhor do que o homem. E aí em casa, vocês conversem com o pai, com a mãe, com os responsáveis sobre como é o papel, virando, da mulher nos dias de hoje. Tudo bem? Certo? Relação com a família, relação com o trabalho, dificuldades e por aí vai. Assim como também havia na Grécia Antiga. Tudo bem, turma? Sem segredos, é apenas uma pequena apresentação, lembrando que nós já estudamos sobre as mulheres também na Mesopotâmia e também no Egito Antigo, ok? E para finalizar este primeiro momento, nós vamos dar um destaque à religião e à mitologia, ok? Caso vocês tenham alguma dúvida sobre o significado dessas palavras,
consultem o dicionário, em especial, por exemplo, a palavra mitologia, que nós já temos um pequeno ponto aqui que aponta que mitologia que são mitologias. São fábulas, narrativas puramente fictícias, ou seja, ficção científica, vai lembrar, no caso, no dia de hoje, um exemplo, em cuja base encontramos o sobrenatural e os fenômenos da natureza ou os acontecimentos históricos alterados, ou seja, antigamente os gregos, eles buscavam na mitologia a explicação para vários fenômenos da natureza. Nós também já vimos isso na unidade número 4, assim como também outras características. Então, vamos supor, digamos que você estivesse em alto mar e houvesse uma grande tempestade. Ali era uma forma dos gregos acreditarem que Poseidon, que era chamado o deus dos mares, está revoltado, ou tempestades com muitos raios e trovões e tudo mais. Raios e trovões é meio redundante, né, pessoal? Perdão. Raios com trovões. Eu acho que está certo. E agora, José? E no caso, era uma forma de achar, Zeus deve estar zangado, por aí vai. Lembrando que isso era uma forma de conhecimento. É claro que às vezes nós utilizamos a palavra mito para outras referências, né? Digamos, quando um grande jogador de futebol se destaca nas suas atividades físicas, alguns chamam ele de mito. Nossa, esse cara é um mito, esse atleta é um mito, esse grande jogador, por exemplo. E aí você faz referência também à ideia de deuses da Grécia Antiga, ok? Lembrando que, dentre as características dos gregos, dos deuses gregos, eles eram semelhantes aos seres humanos, ou seja, eles tinham raiva, brigavam, discutiam, choravam, desejavam o mal ao outro, cobiçavam, invejavam. Às vezes nós vemos isso no dia a dia ou em algum filme de ficção e por aí vai, de ação, suspense, em alguma literatura também, uma peça de teatro. Traduzindo, o ser humano, ele tem suas doses de caos. E com os deuses da Grécia Antiga também não era diferente. Você lê sobre mitologia grega, às vezes fica até rindo, porque fica, nossa, como eles faziam, eles acreditavam realmente nisso, nossos deuses eram assim. E também vale lembrar que eles eram imortais, certo? Eles também, de uma certa forma, os gregos acreditavam que já a nossa vida já tinha um destino, ou seja, nossos destinos já estavam traçados, vamos dizer assim. E também lembrando que os deuses, eles gostavam de visitar a terra às vezes e se envolver com as pessoas. Por isso que existiam também os chamados semideuses ou heróis, que eram filhos de deuses com seres humanos. E você tem vários exemplos em que nós podemos destacar 3, que eram, por exemplo, Hércules, no caso, né? Você tem Teseu, você tem... quem mais? Você tem Aquiles, da Guerra de Troia, que nós já vimos na unidade passada. Você tem Hércules, que inclusive era uma alusão ao Hércules, também era uma forma de... Foi um dos motivos também para as realizações dos Jogos Olímpicos. Ele que era filho de Zeus, então no caso é um dos semideuses mais famosos da história. E dentre outros que justificavam as existências e também criaram outros mitos, como por exemplo no caso aqui o mito de Ícaro, que é muito interessante. Leiam com os seus pais. Existem músicas, peças de teatro, filmes que fazem alusão a este mito muito interessante, que inclusive no final da história, a chamada a moral da história, é importante para nós refletirmos a nós mesmos, em nós mesmos, para nós mesmos e também para o próximo. Tudo bem, turma? Então, e para finalizar e relembrando o que nós vimos no início da unidade sobre as Olimpíadas que surgiram no ano de 776 a.C., certo? Que era uma forma de você homenagear os deuses. E aqui, por exemplo, eles fazem alusão ao chamado Monte Olimpo, que existe na Grécia Antiga, que seria o local onde os deuses moravam. Até hoje é a região onde a chamada chama olímpica é acesa. Então vejam as influências dos gregos em nossa sociedade. Tudo bem? Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida eu estou à disposição, tá bom? E nós encerramos aqui o nosso primeiro encontro
mas lembrando que nós vamos dar continuidade já já. Até mais e que a força esteja com vocês. Tudo de bom!